Salve, salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa JOL Debate, o seu programa de entretenimento, discussão, humor, lavagem de roupa e tudo mais que você precisar. Não necessariamente nessa ordem. Exatamente, você vai fazendo a sua organização e hoje, como de costume, nós vamos falar sobre os assuntos que foram destaque durante a semana, durante o mês e por aí vai. E, como não poderemos deixar de falar, né, vamos falar sobre a Amazônia, desmatamento, as queimadas, as questões ambientais, o mimimi da Europa e o mimimi... A girafa da Amazônia, né? Já teve essa, né? Você fumou na Amazônia alguma coisa, Lúcio? Aí vai entrar a bunda da Anitta no meio. Aí tá assim... Tá por sinal, bela bunda, hein? Manda ver. Pois é, gente, a gente vai falar um pouco sobre esse assunto que tá bem embolado, né? Tá bem confuso, tá? Uns falando que tem coisa demais, que é uma histeria. Bem, eu não sei, mas a gente vai descobrir junto. Eu sou Otaviano Lacer, lembrei de falar meu nome dessa vez. Esse é meu amigo Lúcio Amaral e esse é meu amigo Eduardo Passaia e estamos juntos para conversar. Eu vou começar pro meu amigo Lúcio. Lúcio, você que acabou de voltar da Amazônia, tomou negócio lá com os índios, chá de ayahuasca. Chá de ayahuasca com os índios, como é que você vê essa situação? Tava até dando de comer para girafas de lá. Pois é, vocês veem que o negócio não voltou muito bem, né? Mas aí, Lúcio? Eu vejo assim a questão, eu acho no mínimo estranho, né? Porque a questão do desmatamento, das queimadas é um negócio que se dá por décadas, né? No Brasil é uma coisa infelizmente corriqueira, infelizmente mesmo. Eu acho estranho que só agora o pessoal resolveu ter esse clamor, a Amazônia vai queimar, vai acabar o oxigênio, o pulmão do mundo. O dólar vai ficar flutuando sem oxigênio. Eu só tô achando muito estranho isso, esse clamor de repente, né? Porque a gente teve até uns dados da NASA que saiu essa semana. Começou, o mimimi começou quando por aí, começou, né? Os dados da NASA diz que até então o índice de desmatamento, de queimada, se mantém na média dos 15 anos. E a gente tem... se mantém abaixo. Abaixo da média. Das queimadas, na realidade, não desmatamento. Das queimadas. E teve o ápice em 2005 e 2010, se não me engano, foi? Teve esse ápice. Por que diabo só agora o pessoal tá revoltado, né? Tem um negócio que acontece há décadas, que é histórico. Parece que a gente falou sobre isso, né? A gente tava falando em off e em 2005 é que foi o ano eu tenho os números chave, aqui, né? Eu tenho os números. É muito bacana, é muito interessante. De 2009 para 2010, de um ano para o outro, que é o que o pessoal gosta de colocar, né, para comparar, foi o maior crescimento com relação a focos de queimada. Saiu de 2009, 9.732 pontos para 45.018. Só que em 2005, quando a nossa ministra do Ambiente era a Marina Silva... Logo ela, democraticamente. Tudo democraticamente. O índice foi de 63.764 focos. Vamos ser mais direto na questão. Eu já falei aqui inúmeras vezes. Ninguém é morto sem reagir. Então nós estamos vendo uma mudança que sempre pendeu para o lado esquerdo, agora a mudança está pendendo para o lado direito. A esquerda está perdida, ela não está entendendo o que está acontecendo. A imprensa deixou de receber a mensalidadezinha como vinha recebendo sempre. A imprensa que eu falo do mainstream, né? Não a imprensa como o João. A gente recebe um culto, infelizmente. Nada stream. Not in stream. Então... Mas pode transformar é o contra-ataque. É o contra-ataque. A gente fez um programa, não sei se vai lançar antes, depois, sobre a questão do abuso de autoridade. É o contra-ataque do sistema. Sim. Verdade. É a mesma coisa, entendeu? Então a gente precisa entender que
esse governo novo, sem fazer juízo de valor do governo agora, mas sem fazer juízo de valor, ele enfiou a mão num vespeiro. Foi verdade. E o meio ambiente também enfiou a mão no vespeiro. Um número que pouquíssimas pessoas sabem. Tiraram 21, se eu não me engano, os diretores de IBAMA no Brasil. 21 diretores de IBAMA no Brasil. Desses, 3 já estão presos. Certo? Acho que a Amazônia... Eu posso estar mentindo, gente. Desculpa. Mas todos, se eu não me engano, da região norte. 2 ou 3 já estão presos. Porque tinha um envolvimento com sacanagem. Madeireira, entendeu? Grilagem, mineração ilegal. É tudo, é de um lado, é do outro e tal. O problema no Brasil é que virou-se uma chave. E essa chave quer dizer o seguinte, é que antes, nós vivemos durante décadas em imaginar que a Amazônia, que a Mata Atlântica, que o Cerrado, eles são intocáveis. Não, gente, eles não são intocáveis. E não são há muito tempo. Não, mas entenda, existem recursos. Sim. Recursos lá dentro que podem tirar o país, o Brasil, dessa miséria. Ah, o Brasil é riquíssimo. Não é. A renda per capita brasileira é ridícula. Faz sentido os povos da Amazônia estarem sentados em nióbio, em ouro, em petróleo, em um escambau que pode ter lá dentro, e eles estarem passando por essa pobreza gigantesca? Não. A questão chama-se sustentabilidade. Aí a gente joga um número, que a Alemanha veio dar pito, né? E o Bolsonaro deu um pito na Alemanha, e foi daí que começou esse bafafá. A Alemanha tem 32% do território da Alemanha coberto por florestas. Dessas florestas, só 4% são matas nativas. Quer dizer, o resto é tudo reflorestamento. Reflorestamento por quê? É ruim o reflorestamento? Não, amigo. Só que eles foram lá e retiraram a mata nativa porque tinha recurso natural. E é um país desenvolvedíssimo. No Brasil, nós temos 64% do território brasileiro cobertos por matas, dos quais 95% são nativas. 95% das matas brasileiras são nativas. Sabe quantos por cento do território brasileiro é cultivado? Não sei. 7,6%. Então, não vem dizer, enquanto que em outros países, por exemplo, isso é um número bacana, juntar a área cultivável da França e da Espanha, que são países minúsculos, que cabem, sei lá, 20 Franças e Espanhas no Brasil, se juntar as duas da área cultivada do Brasil. Quer dizer, os caras lá podem ter a agricultura deles, podem ter a agropecuária deles e nós não. Não, e detalhes, né? Toda Entendeu? a base energética da Europa Carvão. é carvão, né? E esse carvão não surge do céu, entendeu? Ele é extraído. Vocês sabiam que o Brasil tem 2 bilhões e meio de dólares, quer dizer, 10 bilhões de reais, para receber em dinheiro como crédito de carbono? Sim. Vocês sabiam desse número? Não, Eu não tinha lido sabia essa não. semana. Por preservação. Por preservação. E quem paga isso aí? Aí é o protocolo de Kyoto. Aí é um fundo que é feito entre principalmente os países ricos, e o Brasil tem direito a receber 2 bilhões e meio. Aí vem o G7 oferecer 20 milhões, oferecer... Foi 40 milhões de euros, né? Não, foi 20 20 milhões foi 20 de milhões. dólares, Ah, o que sim. daria 100 milhões, 83 milhões de reais. Não é 2 bilhões, né? Entendeu? Não é 2 bilhões e meio. Você tá entendendo Cadê, qual é? né? Aí vem. O problema é o seguinte, nós estamos vivendo uma era de desinformação. Não, e de desinformação. Total desinformação. E eu digo até você, só uma comparação. Pode dizer, cara. Né? Posso falar? Pode, manda ver. É só uma comparação. Nos Estados Unidos, as nações indígenas têm territórios soberanos. E isso significa, não assim, tipo,
isso aqui é uma área preservada, você não pode fazer nada e nem ninguém pode fazer nada Os aí. índios Eles seminóis são são donos, Isso são são donos de milionários. cassinos, Isso são que eu donos tô do Hard Rock Café, são os índios Os seminoles índios americanos são americanos. milionários. Os caras exploram, entendeu? Detalhe, eles produzem legislação própria, tem polícia própria, tem cassino, tem fazenda, tem tudo. Tem E isso puteiro. tudo tem puteiro, entendeu? Isso tudo retorna para a população indígena de lá, entendeu? Eles não são os coitadinhos dependendo do Estado, não. Eles Coitadinho sou produzem as riquezas próprias deles. E isso significa, sim, extrair com auxílio do Estado, com a chancela e debaixo da lei. O que é que acontece hoje na Amazônia? Tem uma porrada de gente já extraindo, já fazendo as coisas, só que de forma ilegal. Claro, Né? Você É tem claro. um camboide de mineradores esculhambando com a terra, fazendo de qualquer jeito, envenenando os rios. Aí tem do outro lado madeireiros, que inclusive muitas delas são patrocinadas por estrangeiros, não só empresas, entendeu? Outros, o pessoal fazendo pescas ilegais, entendeu? E não só isso, fazendo biopirataria, entendeu? Que se você chegar na Amazônia, isso já é conhecido há décadas, entendeu? Os caras pegando espécimes de várias linhas de peixe, de planta, de tudo, levando para fora, patenteando. Otaviano, Né? seguindo Ou nessa seja, linha, É o governo que tem que entrar ali, cara. seguindo nessa linha, mas o problema é que o governo até hoje, os governos que estavam até hoje, eles compactuavam com isso. Eram lenientes. Entendeu? verdade. Não, vamos combater, Só que a burocracia para se legalizar, às vezes, áreas que já deveriam. Você, para tirar uma licença dentro da sua área, dentro daqueles. Na Amazônia, se você tem uma terra, você tem que preservar 20%. Dentro desses 20%, se você quiser fazer qualquer coisa, você tem que tirar uma licença. Dentro dos 20% que é teu. Você tem que ir tirar uma licença. Tem licença que demora 3, 4 anos. Pois é. Você vai ficar com aquela terra parada durante 3, 4 anos? E quem paga as contas, né? Tá O entendendo? governo não vai pagar Então, para o cara você. entra na ilegalidade. É. Isso eu tô falando de um cara com boas posses. Mas vamos pro Ribeirinho. Vamos pro minerador, o que tá lá com, sei lá como é que Aquela eles fazem. peneira dele lá. O cara vai fazer o garimpo ilegal porque ele não consegue fazer o legal. Exato. Ele vai morrer de fome. Ele tem que Existem extrair. cidades na Amazônia Legal, que vive da indústria madeireira. Tá entendendo? E vive da indústria madeireira legal, não da ilegal. Só que dentro da legalidade aqui, acaba tendo que existir legalidade por conta da falha do Estado em dar licença, em promover a rapidez nos processos e tal. Isso é um ponto. O outro ponto é a guerra que está havendo, guerra de desinformação. A gente não pode esquecer, por exemplo, esse primeiro ataque vindo do Macron, ele tem método. Ele tem método. Para quem não sabe, a agropecuária francesa, principalmente a agricultura francesa, ela é uma das mais subsidiadas no mundo. A França nunca esteve a favor do acordo União Europeia-Mercosul, porque para eles, para quem não sabe, esses acordos eles implicam em quebra de subsídios. Os agricultores, ele já está lascado, ele está lascado na popularidade dele. Aí ele vai quebrar uma indústria que ele financia, tá entendendo? Então, esses interesses estão em jogo. Então, tem método isso. E não se esqueça que o Brasil hoje ainda é um país paupérrimo e que calculam no subsolo da Amazônia coisas de trilhões e trilhões de dólares que tem lá dentro. Entendeu? Então, existe um lobby americano. O nome do lobby americano chama-se Farms Here, Forest There. Fazendas aqui, florestas lá.
É um lobby dentro dos Estados Unidos, gente. Por quê? As fazendas são deles, aí a floresta é com os caras. Você tá entendendo? Eles que preservem a floresta lá, mas eu tô tirando do leite, do milho, da soja, do escambau lá. E quando o Estado tutela essa relação, porque o povo quando fala, vamos extrair petróleo, nióbio, ouro, seja lá o que for na Amazônia, não é você fazer isso de forma descontrolada, é você fazer isso de forma preservando, mas sim extraindo. Entendeu? O que existe hoje, que o povo não entende, é que é tipo assim, o cara já tem gente extraindo, já tem gente fazendo. Isso só não se reverte em riqueza nenhuma para o povo. Entendeu? A gente não está ganhando porra nenhuma com isso. Entendeu? É como se os caras pegassem, perfurassem, no caso não tem posto de petróleo que não seja da Petrobras, com certeza lá, mas é como se estivesse extraindo nosso petróleo e levando para os Estados Unidos, ou para a Europa, ou para o Japão, para onde for. Então a gente não está recebendo nada por isso, entende? Só que as pessoas estão só falando, preservação, não sei. Essa questão mesmo das queimadas que está acontecendo, como o Passar também bem colocou, né, Lúcio, que é uma desinformação incrível. É como se eu não estou defendendo Bolsonaro, que inclusive quem me conhece sabe que eu realmente não aprovo o governo dele, mas eu também não vou desaprovar por preconceito, né? Como se o cara tivesse inventado a queimada, não é isso? Assim, só surgiu a queimada agora. Né? Inclusive o dado que estavam colocando, Lúcio, era que de 2018 para 2019 tinha aumentado em 82%. Né? Como é que você vê essa questão? Foi Bolsonaro mesmo que inventou ou foi o pessoal do Rapa? Foi culpa do Bolsonaro. Não sei se o Rapa andou lá fumando alguma coisa e a fumaça subiu. Como o Passar disse, né? É pura guerra de desinformação. Você vê os dados gerais, vê os dados da ONU, os próprios dados do INPE, você pegar os dados de 15 anos para cá do INPE, você fez análise geral, você vai ver que estamos na época assim, onde está com menor queimada, menor desmatamento desses últimos tempos, né? Você vê que é pura desinformação. Eu vejo assim muito também ser uma questão de até por ódio ou rancor, porque é a primeira vez que a gente não tem um governo de esquerda. Verdade. E tem a militância que está pavorosa. O discurso do presidente não ajuda realmente, ele é muito belicoso demais. Belicoso demais, não ajuda. Toda vez que abre a boca, pronto, começa aí atiça muito mais a militância, eleva o ódio deles que eles já têm. Dá arma pro inimigo, né? Dá munição para a militância atirar. Isso não ajuda realmente. E os cortes nas grandes emissoras, né, que a gente tem, aí dá mais munição para elas. É muita guerra de desinformação mesmo, e é uma briga assim que eu vejo mais política, mais ideológica do que realmente... E em contra-abrigo, né, principalmente nesse tempo que a gente tem vivido hoje, onde as pessoas só se alimentam de pílulas informativas, né? Ninguém vai a fundo. Estão lá milhares de dados, você tem uma internet à sua disposição, fornecendo não só fake news, gente, viu? Fornecendo dados concretos, inclusive até um colega nosso estava comentando, né, de pesquisadores isentos que por conta própria fizeram cálculo, disponibilizaram seu material na internet, mas eu nem conhecia, ele falou em econometria. Econometria. Eu conheci o termo, mas eu não sabia o que era. Né? Eu já tinha Continuo sem saber o que era, mas gostei do termo. Não, mas realmente uma questão de uma métrica de dados, né? E assim, eu cruzamento de dados. Exatamente, o cruzamento de dados que traz informações para você. Só que o problema é que o povo lê o quê? O título, o subtítulo e olhe lá. E fica por isso mesmo. Nesse caso dos títulos e subtítulos, e foi muito interessante, porque eu não sei quando é que isso daqui vai pro ar,
mas ontem o ministro Ricardo Salles esteve no Roda Viva, né? E uma jornalista da Folha que falava assim, com ódio. Sangue nos olhos. Mas com ódio. Novinha ela, mas com ódio. Você via que transparecia ódio. E ela falou sobre o governo fazer pouco caso daquele dinheiro que vinha da Alemanha e da Noruega. Aí ele falou, mas nunca houve isso. Desde fevereiro que estamos conversando tanto com a Noruega como com a Alemanha. Só que há um impasse em uma questão simples. Até dezembro do ano passado, isso quer dizer até o governo Temer, existia uma total ingerência dos recursos por parte da Noruega e por parte da Alemanha. Eles doavam o dinheiro ao BNDES, mas eles é que diziam onde que esse dinheiro ia ser aplicado. Quer dizer, eles lá na Alemanha, através de ONGs, através de não sei o que se dizia onde que esse dinheiro ia ser aplicado. E o ministro falou, eu passei, olha, de janeiro e fevereiro até me juntar para conversar com os embaixadores e tal, a gente eram 103 projetos, se eu não me engano, se não me falha a memória, ele falou, a gente fez uma limpa nesses projetos para entender o que estava acontecendo e onde estavam sendo aplicados. O que eles estavam E a fazendo? gigante maioria não se aplica em desenvolvimento da sociedade dentro da Amazônia. E eles falaram... Paupérrima, né? Claro! Os mais pobres, nós aqui no Nordeste vivemos na região geral mais pobre do Brasil. Mas os rincões da Amazônia são mais pobres do que os rincões do Nordeste. Muito mais. Né? Nós temos mais cidades desenvolvidas aqui, só que o interior do Nordeste é muito pobre. Só que lá os rincões são mais pobres. E ele diz o seguinte, a partir de agora não. O que a gente quer é que esse dinheiro seja empregado, sim, na preservação, mas na preservação com desenvolvimento. Quer dizer, virou a chave. Virou a chave. Porque isso é algo que aí vamos puxar para direita e esquerda. Isso é algo que um dia a esquerda vai aprender. O problema do Brasil, o problema do mundo não se chama desigualdade social. O problema se chama pobreza. É verdade. Eu não estou preocupado se você é milionário e eu sou rico. Eu estaria preocupado se você é classe média e eu sou paupérrimo. Esse é meu problema. Esse é o problema do Brasil, é acabar com pobreza. Vai você que fica falando, não toca na Amazônia, porque é o pulmão do mundo, vai te rear. Não é, entendeu? Cara, não é. É claro que não é. Isso daí era na minha época de escola, pô. Mudou totalmente a ciência, já sabe que não é isso. Mas vai você que fica falando isso, fica levantando, vai no Midway Mall e fica com cartazinho. Pray for Amazon. Pray for Amazon. Vai viver lá, cara. Vai viver ajudar. lá. Ah, mas os índios, devolve sua casa, ô hipócrita. Devolve a sua casa para os índios. A terra dos indígenas não é lá. A terra dos indígenas é onde você mora. Eles estavam aqui antes do português, do escambau, do francês, do holandês daqui. Não era só na reserva, era no Brasil inteiro, então, né? existe uma hipocrisia do tamanho do mundo, existem interesses financeiros gigantescos e existem interesses políticos. E claro, existe uma ignorância sobre o tema que é monstruosa. Verdade. Eu me incluo nessa ignorância porque a gente não pelas pílulas, porque o que a gente está conversando aqui, a gente demonstra que foi um pouquinho mais a fundo no negócio. Existe o problema do desmatamento legal? Claro, isso é crime. E vai atrás. Na lei, cara. Vai atrás. O problema do Brasil é que não se pune. Exato. Outro dado que eu fui atrás de levantar é a questão das multas. Existem bilhões de reais de multas. Bilhões de reais de multas. Sabe quantas multas chegaram ao final de um tempo para cá? Eu não vou lembrar, nos últimos 10 anos. 60 milhões.
Uhum. Sabe por quê? Porque as multas são mal feitas, porque o processo da multa é errado. Aí o que fez são... Porque daí você abre o leque para que o cara vai para a justiça e Entra conteste, com aquilo recurso, passa 10 lá, anos, tudo. aí prescreveu, já era. É. Em São Paulo, o que é que eles estão fazendo agora? Eu fui pego cometendo um crime ambiental. Você que é promotor, chega para mim e... Opa, peraí, um fiscal, vamos na justiça, mas não vamos na justiça me multar logo de primeira. Vamos lá pra gente negociar o crime que eu fiz, o crime que eu cometi, para fazer a reparação. Se couber multa, faça uma multa decente, porque você não vai chegar... você vai Por exemplo, empobrecer o cara. aqui eu lembro de alguns anos atrás, foi pego um morador do interior, não vou lembrar a cidade, com rolinha, sei lá, acho que era rolinha, qual é o outro pássaro não, que é tem? isso mesmo. Acho que com rolinha e tal. O cara povo chama de arribação. Arribação. Né? Arribação. O cara foi preso e tinha que pagar uma multa que ele nunca ia sair da cadeia. É óbvio que uma lei como essa, ela não pega. O Brasil é o país das leis das leis furadas. E só assim, você tem um camboio de lei, vários códigos, 1 milhão de coisas, só que acabam se tornando inócuas, né? Não fazem nada. Vocês podem falar também. Ah, sim, Não, inclusive, assim, eu estava até compartilhando a minha experiência. Eu morei no Mato Grosso do Sul e no Mato Grosso, entendeu? O Mato Grosso, inclusive, tem uma parte que da Amazônia dentro do território dele. E uma coisa que eu lembro, eu morei mais de 20 anos no Mato Grosso do Sul, desde criança, nesse período de agora, de agosto até final de setembro, na verdade, final de julho até final de setembro, é o período das queimadas, e não é que sejam queimadas produzidas pelo homem, mas são queimadas naturais, porque o que é que acontece? No centro-oeste, ali, esse período é o período de frio, baixíssima umidade. Por exemplo, aqui em Natal a nossa média é 82%, e no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, em Brasília, em Goiânia, chega a 5%. Nariz sangra. Sangra, entendeu? A pele fica toda rachada, o cara direto com batom de cacau, entendeu? Ali, porque você não consegue nem respirar fundo, cara, senão você está engolindo uma navalha, né? E a vegetação queima, basta um fundo de garrafa caído na estrada, uma bituca de cigarro, entendeu? Uma fagulha, um raio que cai. Para vocês terem uma ideia, o Mato Grosso do Sul é a região que mais cai raio no mundo. No mundo. Entendeu? Só para vocês terem uma ideia. Junto com o interior de São Paulo, né? Pois São os é. 2 maiores lugares. É uma coisa absurda. Então, caía um raio ali, começava incêndio. E eu me lembro, Campo Grande, a capital, ficava coberta 24 horas de fumaça. E isso já era uma coisa que sim, era ruim pra caramba. Só que, justiça seja feita, vamos dizer, de 10 queimadas dessas, 7 eram de pessoas que aproveitavam a coisa para fazer queimada, para produzir pasto de pecuária. Mas a gente tem que lembrar, Sim. que a queimada em si, ela não é proibida. Não. E ela é necessária para a renovação de do pasto. solo, Entre Né? aspas, uma coisa que eu fiz zootecnia também, né? Que foi um dos meus 1 milhão de cursos que eu comecei e não terminei. Mas, enfim. E a queimada, ela é um recurso antiquíssimo. Existem hoje técnicas mais que destrói menos o solo, empobrece menos o solo, que pode ser feita sem tanto problema, E o né? Sem custo? tanto desgaste. Um pouco a mais. Hoje em dia é um pouco a mais. Inclusive existe uso de elementos químicos até, que não destroem o solo e nem envenenam, que você pode fazer. Só que quem geralmente usa a queimada são 2 grupos, os preguiçosos, entendeu? E as pessoas que não têm recurso. O cara simples que tem lá uma fazenda pequena, de cunho familiar e tudo mais, o cara não tem grana nem acesso à informação de como fazer. E acaba perdendo o controle, porque Ele nessa perde época... E venta muito nessa época, venta muito. E leva mesmo e perde. Ele não foi inventado. E isso, agora, claro, existe sim o criminoso, entendeu? Que desmata a área da Amazônia para colocar pasto de gado, para fazer plantio de cana-de-açúcar,
entendeu? Que usa esse solo pobre depois da queimada, que consegue resistir, entre outras culturas, mandioca, entre outras coisas assim. Agora, como é que se coíbe isso? Primeira coisa, fiscalização. Hoje em dia, amigo, não precisa nem você botar um IBAMA ali no lugar, não. Cara, drone, satélite. Mas o aí cacete. entram vários problemas. Problemas de financeiro, Uhum. né? O recurso para o Ministério do Meio Ambiente, ele caiu 24% naquela questão dos contingenciamentos, que as pessoas falavam que era só na educação, e não é, não óbvio foi. que não é, foram em Foram todos os vários. O lugares. É um próprio problema. Moro hoje entrou em contato com o Roberto Guedes, né? Paulo. Dizendo com Roberto Guedes. Roberto Guedes, Roberto, eu entro aqui. você sempre está aqui. Paulo Guedes Paulo dizendo que 32% de corte no ministério dele vai inviabilizar o funcionamento. Então, 24% foi o do contingenciamento em cima do meio ambiente. Aí você tem, pouca gente sabe, mas o IBAMA ele só pode fiscalizar e só pode agir dentro de reservas ambientais federais, dentro de áreas indígenas e algumas outras zonas. Ele não pode entrar em tudo. Existem os órgãos estaduais também. O IBAMA, quando vai fazer alguma ação, ele tem que ter o apoio da polícia estadual, da polícia militar. E aí o que é que acontece? A gente não pode esquecer que grande parte dos governadores mudaram. Por exemplo, no Pará, eles estão vivendo uma crise monstruosa na polícia militar, problema com presídio, problema com não sei o que, nanana. E ali é O uma área complicada, cara. o governador lá já disse que não tem como ceder, não tem como ceder o... Valeu, 25 minutos, aê! Vamos tentar terminar com 30. Não dá para ceder contingenciamento para fazer. Só tem um fiscal pro Pará inteiro, Pará que é o todo. mundo. Você Você tá entendendo? É. São problemas. O Brasil, a Ele galera é não mal pode, gerido, né, a na galera não verdade. pode esquecer. Nós ainda não saímos da pior crise financeira que já nos meteram na vida do Brasil. Entendeu? Agora, você veja, eu volto a bater nesse ponto. A tecnologia, ela economiza dinheiro, né? Bom, Então, eu já ia mas esquecer. porque você Manda vê, ver. Pô, você tem satélite. Porque como é que é o modelo antigo? Você ia lá, botava uma autarquia lá no lugar, botava funcionário, gasto com hospedagem, servidor, com servidor, aquela coisa toda. Qual é o de hoje? Entendeu? Você vê os Estados Unidos mesmo. Ele só manda o exército dele, só fazendo uma comparação, quando assim ele já esgotou todos os recursos. Ele já mandou drone, ele já mandou avião teleguiado, ele já fez. Então hoje a gente tem tantos recursos, cara. Você pega um satélite, que nós temos satélite à disposição. Tem um foco de incêndio ali. Eu desloco uma pessoa. Entendeu? Até o local. Só que talvez você não mais saiba. Forças Só que Armadas. talvez você não saiba de um dado que eu também fui atrás de eu tô um pesquisador, viu? Tá foda, mano. O que Só é que podia ser do acontece? Jol, Os satélites usados hoje no Brasil, um é DETER e outro é... blá, blá, blá. O DETER, ele serve apenas para dizer, olha, existe foco, existe tal. Só que ele chega com a informação 15 dias depois. meu Deus do céu. Ele vem cordel. Vamos lá. Correios. E o outro que mede extensão, Correios, cara. e o outro que mede extensão, que mede o problema que houve também, ele chega com 10, 15 dias de atraso, as O cara informações. já queimou, tu já correu. Não, foi e embora. pior, é uma resolução 56, se eu não me engano, 56 vezes menor do que um satélite que o ministro está querendo trazer por 5 milhões de reais o ano. Pô, é bom, meu filho. É. Tá bom. Você está entendendo? 5 milhões. Você não vai lançar um satélite brasileiro para fazer isso. Não. Já Você tem vai um contratar. bocado. Eles estão lá, Já eles tá lá. passam em cima da Amazônia,
a cada tantas horas, aliás, são vários, desculpa, é uma rede de satélites de uma empresa privada que passa em cima da Amazônia tantas vezes durante o dia e que transmite online. Perfeito, Quer dizer, bateu a foto, transmitiu. Já Bateu a tava na foto, hora. ou às vezes até vídeo. Aí eu não me lembro dessa informação. Por 5 milhões. Mas você lembra da confusão que foi a demissão do tal do Galvão, do INPE? Não sei o que, Galvão. Agora, o que Bolsonaro chama ele de mentiroso, depois não foi bem isso, que ele chamou Bolsonaro de não sei o que, nananana. Resultado, esse cara, numa entrevista, disse claramente que não queria, foi num debate, não foi entrevista, e o Salles junto com ele, e o Salles falou que o Galvão era contra. Sabe qual foi a resposta do tal do Galvão? Falou, não. Por que vai contratar um satélite americano, uma empresa americana, se a gente pode desenvolver a tecnologia? Olha a cabeça do desgraçado. Pô, já tá ali na mão, o negócio precisa pra já. Você tá entendendo? É. Que mané desenvolver tecnologia? O cara tá nos anos 70, no desenvolvimentismo monstruoso, que foi o que trouxe o Brasil para aquela crise monstruosa dos anos 80. Você tá entendendo? É uma burrice, entendeu? É aquela visão... Um cara desse, ele pode ser... Dizem, pô, mas o cara era um quadro importantíssimo. Mas ele pode ser um diretor? Um cara que pensa assim? Não. Até porque Entendeu? aquela coisa... É uma coisa que, inclusive, eu estou vendo um pouco no Bolsonaro, que eu achei até engraçado. Ele voltou atrás, que ele rejeitou o recurso da França, né? Aliás, da União Europeia, os 30 milhões de euros que eles queriam doar. Ele falou, não, nós não queremos. Aí agora ele já está dizendo assim, não, nós aceitamos se o Macron retirar a ofensa contra mim. Aí eu falei, meu Deus do céu, você sabe, cara. enquanto eu não escuto, te juro, enquanto eu não escuto o Bolsonaro, todo mundo sabe aqui, vocês sabem, eu tenho posição parecida em alguns pontos e diametralmente contra em outros, principalmente quando ele abre a boca. Mas eu só consigo crer hoje naquilo que a imprensa divulga quando eu ouço. Não, ele fez questão de botar isso no Facebook. Não, dele, tudo bem. Cara. Eu falei, sabe, não, foi no Twitter. E aí a gente, talvez até para encerrar, talvez, não sei se vai ter mais assunto, mas aí entra a questão política. Aí entra a questão política. E aí é onde a gente troca o pé pelas mãos. O ministro Salles, ele é do Partido Novo, né? E não é indicação do partido. O partido ele não indica nada. Não, ele já foi secretário do Meio Ambiente em São Paulo, né? E foi ele que introduziu aquela questão da negociação e tal, que já vem acontecendo com sucesso. E aí o Bolsonaro puxou ele aceitou tal. Como o Salim Matar também, que pouca gente sabe, porque ele é mais low profile, que é da privatizações, Secretaria de Privatização, alguma coisa assim, desestatização. Só que ele resolveu encarar a guerra do mesmo jeito que o Bolsonaro encara, na maneira verborrágica. Essa semana não, essa semana ele está tranquilinho, acho que ele entendeu que não é mais o caminho a tomar. Bate e volta. Aí o Macron chamou o Bolsonaro de mentiroso. O que é que o Bolsonaro devia fazer? Na minha concepção, devolve, mostrando primeiro, não sou mentiroso, segundo, quem mentiu foi você, postando uma imagem falsa no negócio. Mas ele começou fazendo isso. Aí quando teve a segunda provocação, ele voltou ao estado normal. Aí o cara vai me rir no meio, que não pode ter sido ele. Deve ter sido o filho, de novo, o Carlos. Da mulher do cara.
sabe? Quer dizer, baixa o nível. Velho, você quer baixar o nível? Chama o cara de feio, de viado, se ele não for. Se for, chama de macho. Faz o que você quiser. Ofende vão os dois o lá cara. pra fora, que se quer. Eu falei, hoje eu brinquei, porra, numa hora que eu tava discutindo com um cara, faz concurso de peido, velho, sabe? Alguma coisa, mas não vai fazer, não desce o nível do jeito que desceu. Não, porque ficou uma daí, coisa o que é ridícula. que acontece? Porque o Bolsonaro, ele tava se saindo bem. Ele tava Porque até... o G7 deu uma comida de rabo no Macron. foi. O Macron veio quietinho. Aí o Bolsonaro vai e faz aquilo. Resultado, o Macron chega, o cara sabe falar, pode ser um canalha, mas ele sabe falar. Chega e fala, porque o Brasil ainda vai... O que é que o senhor acha das declarações, dos ataques do Bolsonaro? Isso, as mulheres devem ter vergonha de Bolsonaro. E o Brasil, espero que o Brasil tenha um presidente à sua altura. Quer dizer, ele provoca eu vou confusão. lançar uma campanha, entendeu? Assim, Bolsonaro, use sua assessoria. Hashtag, use sua assessoria. Eu tenho medo da assessoria dele. Não, aí Porque se que foi tá. escolhida por ele... Não, pelo amor de Deus, eu fico imaginando assim, sabe, apaga os incêndios, não se pronuncie antes de falar. Não passe por esse filtro, saia do Twitter, feche sua campanha, feche o Facebook, o Então Instagram. deixa o Twitter para assessoria de imprensa. Deixa essa galera falar. Mas eu não sei, cara, o que do nada virou uma febre de presidente. É o Trump, é o Macron, é o Bolsonaro, era a Dilma. A Dilma foi assim o auge, Mas né? é porque a Dilma não sabia o que estava falando. Cara, cara. Eu gostava do perfil da Dilma Boladona. Pois é. Ela não precisava nem de alguém que imitasse ela. Ela mesmo já era piada, cara, por si. E assim, o problema é que a boca dela não acompanhava o raciocínio do pensamento. Aí ela sabia o que ela queria dizer, mas a boca não colaborava. Aí enrolava no meio de campo, aí saía aquilo. Bem, minha gente, eu vou encerrar o programa por aqui, para ver se a gente fica pela primeira vez até o horário certo e o Lucas chega em casa e a mulher dele não desce o pau dele. Mas, Lucas, pode culpar a gente que a gente estava aqui, olha, isso é prova, é o Lucas que está ali atrás, entendeu? Ele não está embriagado, ele não está com um monte de mulher como eu estou, quer dizer, eu não estou vendo nada, deixa para lá essa parte, viu? Aí, gente, muito obrigado por vocês estarem conosco até agora. Espero que vocês tenham gostado do programa, sempre sobre as bênçãos da Praia Filmes, do nosso amigo Edmilson e do Lucas, com toda a paciência. Muito obrigado. Se inscreva. Diga aí, Lúcio, agora você. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber as notificações. Compartilhem para Deus e o mundo. Se não gostou, compartilhe para a sua tia véia. Se gostou, compartilhe para os seus amigos. E pode falar aqui à vontade, aqui nos comentários, xingando, concordando, não concordando. Mandando o número da sua conta. Aqui a gente estamos vai mandar abertos, $1 milhão para você. E se xingar, eu xingo de volta. Valeu, galera. Valeu, até a beijo para próxima. meu pai, para minha mãe, para você.